Vamos entender o que é a tosse? Na maioria dos casos, a tosse é causada por uma infecção das vias respiratórias superiores, ou seja, por um simples resfriado. E a primeira dica do conteúdo de hoje para saber se essa tosse que apareceu é ou não um problema é: fique atenta ao som da tosse do seu filho. Eu vou explicar melhor quais são as causas mais comuns da tosse em bebês e crianças, porque cada um terá um som diferente e você em casa terá condições de identificar sem medo. Asma. Parece uma tosse persistente, com um chiado e falta de ar, que geralmente é pior à noite, após exercícios ou exposição ao ar frio, fumaça ou poeiras. Procure ajuda médica se o chiado estiver intenso, se a respiração estiver difícil, ou se o seu filho precisar usar o inalador de asma mais do que a cada 4 horas. Bronquiolite. Tem a respiração rápida e chiado na expiração. A tosse, nesse caso, é causada por uma infecção viral. É bem parecida com a asma e geralmente ocorre no final do outono, ao início da primavera, em crianças com menos de 1 ano de idade. Casos leves geralmente melhoram dentro de 1 semana, mas procure ajuda médica se o seu filho estiver com dificuldade em respirar. Sinusite. Identificar a tosse da sinusite é a mais fácil. A tosse fica muito forte, bem carregada de verdade quando o seu filho deita para dormir. Parece incrível. A criança deita e tudo piora. Sabe por quê? Porque a tosse é causada por gotejamento de muco do nariz e seios da face posterior, da garganta, e pode ser acompanhada por uma secreção nasal verde bem espessa. Procure ajuda médica se o seu filho tiver febre, calafrios ou tosse contínua junto com essa secreção verde espessa. Quando a sinusite for bacteriana, requer antibióticos para tratá-la. Resfriado comum. O resfriado comum soa como uma tosse úmida que geralmente é acompanhada de febre. A maioria das crianças com menos de 5 anos tem pelo menos de 6 a 10 resfriados por ano. Procure ajuda médica se a tosse ou febre não melhorar após 5 dias, ou se outros sintomas surgirem, como uma infecção no ouvido, e os sinais são dor de ouvido, vômito e febre alta. Por favor, consulte um médico imediatamente se o seu bebê com menos de 3 meses tiver dificuldade em respirar, febre acima de 39 graus, se ele recusar a alimentação, se ele estiver vomitando ou muito doente. Bebês de 3 a 12 meses com os mesmos sintomas devem ser vistos dentro de 24 horas pelo médico. Croup. Soa como uma tosse rouca e acompanhada de uma rouquidão, uma respiração aguda e bem ofegante. A croup é mais comum em crianças menores de 5 anos de idade. Procure ajuda médica se a tosse do seu filho piorar. Vá ao pronto-socorro se surgirem sintomas mais graves, particularmente língua ou lábios azulados. Existem medicamentos que podem reduzir a inflamação, mas devem ser prescritos pelo médico. Tosse de hábito. Parece uma tosse seca e irritante, que geralmente começa após uma doença respiratória. Embora muitas vezes seja psicológico, o hábito pode começar ou piorar devido ao estresse, e a tosse pode irritar a garganta e perpetuar o ciclo. Agora, vamos falar sobre como aliviar a tosse no seu bebê. Anota minhas dicas. Primeiro, pegue o seu bebê no colo. Se o seu bebê começar a tossir, pegue ele no colo e mantenha a cabecinha elevada, porque isso ajuda o bebê a respirar melhor. Quando a tosse estiver menos agressiva, dê um pouquinho de água na temperatura ambiente para hidratar as cordas vocais e fluidificar as secreções, que acalmam a tosse. O bebê precisa tomar bastante água durante o dia, porque ajuda muito. Segundo, faça inalação com soro fisiológico. A inalação vai ajudar a limpar as vias aéreas. Sempre fiz muita inalação na Manuela e era o que me salvava nas noites difíceis de tosse com ela. Às vezes eu esperava ela dormir e fazia com ela dormindo, porque nem sempre ela aceitava. Mas converse com o seu médico, porque hoje em dia, por conta do coronavírus, alguns médicos estão pedindo para suspender a inalação. Terceiro, existem vários xaropes antialérgicos, antitússicos ou descongestionantes, ou até expectorantes que ajudam demais. Porém, só devem ser usados quando receitados pelo seu pediatra, porque temos que saber a causa certa da tosse, para não prejudicar o bebê. Não medique seu filho sem a orientação médica. Quarto, se o seu bebê tem mais de 1 ano, misture 1 colher de café de mel com um pouco de água e dê ao longo do dia. Ajuda a hidratar e também regula a coceira na garganta.
Quinto, faça limpeza nasal com soro fisiológico para ajudar a eliminar a secreção. Isso fará com que o seu filho se sinta melhor. Isso também ajuda a combater a tosse. Sexto, coloque um travesseiro anti-refluxo embaixo do colchão do berço do seu bebê. Eu sempre falo isso nos meus conteúdos, porque melhora demais o sono deles. Com a cabecinha um pouquinho mais elevada, as vias aéreas ficam mais livres, reduzindo a tosse do bebê e também garantindo um sono mais tranquilo. É muito importante ter em mente que toda tosse que durar mais de 5 dias, leve seu filho ao médico. Normalmente, bebês com menos de 2 anos de idade, o pediatra não recomenda o uso de remédios, se não houver febre ou dificuldade respiratória, mas somente o médico para identificar de fato a causa de tudo isso. Muitas vezes a tosse toma uma proporção muito maior e o caso se agrava. Então, vamos ver agora sobre o momento certo de levar o seu bebê ao médico. Se tiver menos de 3 meses de idade, se tiver tosse por mais de 5 dias, se a tosse for muito forte e prolongada, como tosse de cachorro, sabe? Se o bebê estiver com 39 de febre, se a respiração do bebê parecer mais rápida que o normal, se o bebê estiver com dificuldade em respirar, se o bebê estiver fazendo um barulho ou um chiado ao respirar, se tiver muito catarro ou catarro com fios de sangue, se o bebê tiver alguma doença cardíaca ou pulmonar. Não é fácil ver o nosso filho sofrer de tosse, então eu espero ter ajudado com esse conteúdo. Esteja atenta e não perca muito tempo. Não espere a tosse piorar demais. Chegou ao 5º dia de tosse? Leve seu filho ao pediatra e resolva o problema antes que fique muito grave. As tosses normalmente são bem chatinhas. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir e de deixar seus comentários.